muito bem-vindos, é um prazer estarmos juntos aqui. Eu saúdo a todos com a doce e gloriosa paz do Senhor. Eu creio que esse dia será marcado por uma presença forte de Deus aqui, que vai tocar as nossas vidas. Esse é um evento que foi preparado com muito cuidado. O pessoal que está envolvido aqui em preparar o alimento, eles estão desde as 9 horas da manhã. A churrasqueira, ela está acesa desde as 9 horas da manhã. E o propósito é não apenas comer uma boa janta, mas é receber uma boa palavra, é ser tocado pelo Senhor. A Bíblia lá em Ezequiel capítulo 2, versículo 2 diz assim: e o Espírito entrou em mim quando ele falou a mim, e me pôs em pé, que ouvi aquele que me falou. Você sabe que uma das coisas que o Espírito Santo ele faz com a gente, ele nos coloca de pé. Muitas pessoas, quando começam a vir para Cristo, alguns estão caídos financeiramente. Já vimos inúmeras pessoas que estavam falidos, estavam separados, com a família destruída, estavam em depressão, caídos na depressão, estavam muito doentes, estavam caídos na enfermidade, tinham caído também no seu crédito, porque tinham perdido todo o crédito. Mas uma das coisas que o Espírito Santo ele faz conosco, ele nos põe de pé. A manifestação da glória de Deus, ela nos restaura. Sabe, eu já estive em muitos lugares de grande necessidade, e todas as vezes que eu entrei em lugares assim de muita pobreza, muita dificuldade, quando eu chegava lá eu me alegrava. As pessoas até ficavam sem entender por que eu me alegrava naqueles lugares. Não era por aquilo que eu estava vendo, mas era porque eu sabia o que Deus ia fazer naqueles lugares. Então quando eu cheguei em lugares muito pobres, com muitos problemas de família, com muitas enfermidades, ao chegar lá, ao colocar o pé lá, eu começava a ver, isso aqui é um ambiente, um território de milagres. Aqui o Senhor vai fazer coisas incríveis, aqui o Senhor vai levantar essas pessoas, aqui eles vão mudar de vida, aqui esse bairro vai ser transformado. Uma vez nós compramos um terreno num bairro pobre lá no Rio Grande do Sul, marcado por tráfico, marcado por criminalidade, e nós levantamos um templo lá naquele lugar. E um dia uma pessoa ligou para mim e disse assim, conversando, ele disse: como é que vocês tiveram coragem de construir lá naquele lugar? Eu disse para ele: porque lá naquele lugar, aquele lugar vai ser mudado. Aí um dia, um daqueles irmãos em Cristo, ele conversando com outra pessoa, essa pessoa disse para ele: que coisa incrível, como esse bairro mudou quando vocês plantaram uma igreja lá, mudou tudo, aquele bairro já não é mais o mesmo. Sabe por quê? Porque onde Jesus entra, onde o Espírito Santo opera, ali nós vemos mudança, ali a gente vê transformação. O Espírito Santo ele põe as pessoas de pé. Muitas pessoas que vêm até a igreja precisam de uma restauração financeira, outras precisam de uma restauração na saúde, outras precisam de uma restauração na família. Mas uma marca de Deus é uma marca que ela fica muito evidente. O Senhor Jesus ele disse: o inimigo veio matar, roubar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. O Espírito de Deus nos coloca de pé. Você pode ter certeza, quando uma pessoa entra na igreja, quando ela conhece Jesus, ela pode ter chegado de um jeito, mas ela não vai ficar daquele jeito, porque o Espírito de Deus, ele põe a pessoa de pé. E eu quero dizer isso para você. Eu não conheço todos que estão aqui, mas eu posso afirmar para você
que o Espírito de Deus, Ele vai te colocar de pé, naquela área que você precisa, Ele vai te colocar de pé, Ele vai te ajudar. E por isso, você só tem uma coisa para fazer, só uma: abre teu coração, abre teu coração, joga as pedras no chão. Talvez até hoje você não, eu não conheço tua vida, mas talvez alguns aqui não creram muito, talvez nem conheçam muito a respeito da igreja, outros conhecem, mas não importa, abre teu coração, deixa Deus falar contigo, só isso, e você vai ver o que Ele vai fazer na sua vida. Glória a Deus. Antes de orar, eu quero falar para vocês o seguinte: amanhã nós vamos ter um culto abençoado com o profeta Vinícius. Ele vai trazer uma palavra extraordinária, e nós vamos fazer orações pelos doentes 15 minutos antes do culto começar. Então, se você tem algum doente, traga ele aqui. Pode ter certeza que o Senhor, Ele vai operar. Nós temos tido muitos testemunhos de cura. Quem já é da igreja sabe, mas quem não é, fique sabendo, Jesus ainda, Ele continua mesmo, continua curando, libertando, e Ele continua fazendo milagres. Eu quero chamar o irmão Robledo aqui. Vem cá, Robledo. Quero apresentar para vocês este irmão aqui com um propósito, antes de eu fazer a oração. O presbítero Robledo aqui, ele serve aqui na igreja, e ele tem um evento que ele faz uma vez por mês, e dessa vez vai ser o dia 3 de junho, é o culto de empreendedores. Sabe, talvez você hoje não seja um empreendedor, não importa, eu quero te convidar para estar no culto que ele vai fazer dia 3 de junho, já tem sido feito aqui, e nós que somos homens, quanta coisa Deus tem para a gente, que às vezes você pode ser um funcionário de uma empresa, Deus pode ter algo grande. E um detalhe, gente, não pense em dinheiro, não se cobra nada por isso, e que você não tem que pagar inscrição, você não vai gastar nada. Dia 13 de junho, às 8 horas da noite, ele vai estar aqui, junto com toda a equipe, e vamos ter um culto de empreendedores. Se você diz assim, mas eu não sou empreendedor, hoje você pode não ser, mas quem diz que no futuro você não possa ser? Então, todos estão convidados, amém? E um detalhe, as mulheres estão na nossa frente, o culto de mulheres aqui, isso aqui não tem mais lugar onde a gente colocar mesa, fica tudo tomado. Olha lá, o lugarzinho aqui, nós só temos 200 e poucos lugares aqui. O das mulheres aqui, gente, nós já não temos mais, as mesas vêm aqui, vão lá, fazem a volta ali, é tudo tomado. Chegou a hora da gente ser levantado pelo Espírito Santo, nós não podemos ficar para trás, amém? Então eu quero te convidar para você estar com a gente aí, amém? Glória a Deus. Terça-feira, 3 de junho, 20 horas, vamos orar. Pai, muito obrigado por esse dia, obrigado, Senhor, por nos trazer aqui nesta noite. Este evento vai ser maravilhoso. Amado Espírito Santo, a palavra já foi essa, o Senhor nos coloca de pé, nós não podemos nada sem Ti, e eu oro agora para que o Senhor faça uma mudança, uma virada de chave na vida de cada um que está precisando de um destravar, de um rompimento, de uma mudança, que está precisando, Senhor, de um milagre. Coloca Teu povo de pé, aquele que está abatido, aquele que está lutando com enfermidades, aquele que está com a empresa, Senhor Deus, cheia de problema financeiro, aquele que está endividado, aquele que está com portas fechadas, eu oro para que o Senhor os coloque de pé, eu oro para que o Senhor os prospere, eu oro para que o Senhor os abençoe, eu oro para que o Senhor, meu Deus, faça uma obra extraordinária no meio desses varões aqui, varões valorosos. Espírito Santo, eu entrego a minha vida e a vida de cada um que está aqui diante do Senhor, e nós nos rendemos a Ti e dizemos: Espírito Santo, o Senhor é o Rei, oh Senhor, o Senhor veio aqui
O Senhor Jesus é o cabeça dessa igreja, e eu oro para que o Senhor governe. Eu oro e entrego todo o controle na tua mão, porque só tu tens o poder, só tu és digno de glória, de honra e de louvor. Eu oro para que o Senhor seja exaltado no nosso meio. Eu oro para que o teu nome seja glorificado aqui neste lugar. E nós esperamos ouvir a tua voz, esperamos ouvir a tua instrução, ou esperamos ouvir a tua direção. Em nome de Jesus, nós nos rendemos a ti, nós nos prostramos a ti, nós te damos o louvor, a honra e a glória. Espírito Santo, seja bem-vindo, assume o teu lugar, porque nós aqui queremos te obedecer, ouvir a tua voz e seguir as tuas instruções. Em nome de Jesus, amém, 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 amém. Glória a Deus. Eu abençoo a cada um em nome de Jesus, aleluia. Vamos louvar o Senhor, gente, aleluia. Você pode dar glória a Deus aí, Valente? Mais uma vez, você pode dar glória a Deus aí, Valente? Vamos cantar juntos? Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Vamos cantar, vamos. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Te damos honra. Cante. Te damos glória. Vamos, valentes. Teu é o poder, para sempre, amém. Te damos honra, te damos glória, porque teu é o poder, para sempre, amém. Te damos honra, te damos glória, teu é o poder, para sempre, amém. Te damos honra, te damos honra, te damos glória, teu é o poder, para sempre, amém. Vamos dizer, então vem me incendiar. Meu coração é teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Quantos querem ouvir o som do céu nessa noite? Você está animado, meu irmão? Quantos querem ouvir o som do céu essa noite? O que acontece lá fora, o que está sendo preparado para nós, aquela costela, precisa de um fogo, certo?
precisa ser cozinhado, precisa ser abrasado, precisa estar junto. Imagine se uma lenha estivesse bem longe, a outra assim, talvez desconectada, parece que não está pegando, sabe? Eu gostaria que você entrasse nesse núcleo aqui, nesse fogo aqui, nesse ambiente aqui. Se conecte aqui agora. Esse é o teu momento agora, valente. Esse aqui é o teu momento. Diga para a pessoa que está ao seu lado, seu irmão: ei, esse aqui é o teu momento. É o meu momento. Vamos incendiar esse lugar. Mas quem que vai incendiar esse lugar, bispo? Pode dizer. Quem que vai incendiar esse lugar? É o Espírito Santo, meu querido. É Ele que faz a obra. O que nós temos que fazer é estarmos juntos. Por isso essa canção diz: estarmos juntos. Nós estamos aqui, sedentos de Ti. Vocês não estão aqui? Acho que vocês estão com fome. Nós estamos aqui, sedentos de Ti. Vem, ó. Vem, ó. Me ajude, meu irmão. Me ajude a ministrar. Você está aqui nessa noite. Vem, ó. Vem, ó. Espírito, vem. Espírito, vem. Vem incendiar. É só Ele que faz a obra, querido. Eu gostaria que você desprendesse agora assim. Solta, por favor. Não me leve a mão não, mas solta a mão do bolso agora. Que é muito ruim olhar para você, eu tentando aqui, você está assim, ó. Poxa, eu não vejo a hora daquela costela na mesa. Pense comigo assim, ó. É algo maior. Aquilo lá é uma sobremesa muito boa. Mas o que Deus tem para ti nessa noite, o Espírito Santo tem para você nessa noite, é algo bem maior. Pode mudar a tua estrada, pode mudar a tua vida, pode mudar toda a história, meu querido. É um momento, é um start, é um fogo que está aqui. Eu quero fazer parte dessa lenha. Eu quero estar junto. O que você acha de estar junto? O que você acha de estar junto? Diga, eu quero. Diga, manifeste, eu quero sim. Eu sou valente, eu quero. Aleluia. Vamos dar liberdade ao Espírito Santo nessa noite, queridos. Amém? Amém? Vocês estão comigo? Glória a Deus. Aleluia. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Diga. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Porque nós somos. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Vamos cantar ao Espírito Santo. Tens liberdade. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Diga, eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Muda as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Teu perdão é completo. Teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. Teu perdão é completo. Teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. Essa casa é sua casa. Nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa
derrama sua glória, derrama sua glória. Cante. Até transbordar, derrama sua glória. Oh, enche-me. Oh, enche-me até transbordar. Diga. Derrama sua glória. Oh, enche-me até transbordar. Derrama sua glória, derrama sua glória. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Convido você a levantar as suas mãos, diga ao Espírito Santo o que tu tem preparado para mim nessa noite. Eu quero fazer parte, Senhor. Oh, enche-me. Cante valente. Oh, enche-me até transbordar. Derrama sua glória, derrama sua glória. Oh, enche-me até transbordar. Derrama sua glória. Cante comigo assim, ó. Só vocês. Essa casa é sua casa, nós deixamos. Jesus, essa casa é sua. Vamos valentes, siga ele. Essa casa é sua. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Aleluia! Tudo é para ti, Jesus! Tudo é para ti, Jesus! Toda honra, toda glória, toda adoração é para ti, Jesus! Aleluia! Aleluia! Glória a Deus, coisa boa está na casa do Pai. Amém, meus irmãos? Você também que está online perdeu a costela, que vai ter logo mais. Na próxima não perca. Mas o melhor que Deus tem para entregar para a sua vida hoje, você ainda pode receber. Amém? Creiam, a costela, ouvido num gaúcho fala isso, hein, pastor? A costela não é o melhor dessa noite, pessoal. Glória a Deus. Ainda de pé, eu quero que vocês me acompanhem. Não precisa abrir aí, mas escutem essa palavra. Porque é um momento muito importante. Algo precioso da noite de hoje, nós vamos entender juntos. Bem conhecida essa palavra de Provérbios, capítulo 3, 9 e 10, e diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Aleluia, pode ficar à vontade? Pode sentar, aqueles que queiram. Meus irmãos, esse é um momento que eu me alegro muito em todo culto. Toda oportunidade que eu tenho, é um momento de falarmos sobre dízimos, ofertas, primícias, assunto que fora da igreja, muitas vezes ele é tabu. E se você está nos conhecendo hoje, você fique sabendo que dentro da igreja não é tabu, porque nós entendemos que é um dos assuntos mais falados da Bíblia,
E tudo aquilo que Deus fala conosco, pega essa chave, tudo aquilo que Deus fala conosco, que Ele quer nos ensinar, é porque Ele quer que a gente use. E mais do que isso, Ele quer que nós sejamos usados por Ele nessa área. Por isso que eu me alegro em toda a oportunidade de aprender acerca de dízimos, ofertas, porque é um assunto importante. O nosso mundo terreno se move muitas vezes por isso. E com as coisas de Deus não é diferente. E essa palavra, vocês vão perceber que ela se divide em duas partes. O 9 e o 10, nos versículos, ele é bem claro. Um fala sobre honra e o outro fala sobre consequência. Vejam bem, honra e consequência. Nós não estamos falando aqui em investimento, nós não estamos aqui falando em esperar retorno, não. Apesar de que há a consequência, você precisa entender uma coisa. Que Deus ele não está aqui pela sua oferta. Ele está aqui pelo ofertante. Toda palavra de oferta, se você for observar, estudar e a fundo nela, você vai perceber que ela se divide em honra e consequência. E toda vez que a primeira parte, nós honramos a Deus, nós acessamos as consequências. E Deus, ele não erra. Amém? Então, toda palavra que você receber e você honrar, você vai acessar a consequência. Mas para isso você precisa entender esse princípio de honra. Você precisa entender que é por honra e não pela consequência. Muitas vezes as pessoas se perdem por aí. Fora da igreja, a mentalidade, a ambição, vamos dizer assim, é voltada para a consequência. E aí complica, porque o nosso coração, quando chamados por Deus, precisa estar fixado em honrar Ele com todas as coisas, inclusive com as nossas finanças. Amém? O apóstolo José, na abertura, ele deu um testemunho que eu presenciei. E eu quero dar nome aos bois, para que vocês possam pesquisar, inclusive. Ele falou sobre plantar uma igreja, sobre um princípio de semente. Assim como você vai ter oportunidade hoje de plantar uma semente no gasofilaço, você vai poder fazer sua oferta, enfim. A igreja, lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, semeou uma igreja, plantou uma igreja no bairro São José. Era um bairro conhecido por violência, como ele disse, por um clima não muito salutar. Hoje, eu quero que você pesquise o bairro São José, o entorno da igreja. Eu me mudei para Alphaville tem 1 ano, fechou agora 1 ano, e eu morava nesse bairro. Meus irmãos, o bairro não é o mesmo. O histórico, o testemunho do bairro já não é o mesmo, as pessoas já procuram morar lá. E algo que aconteceu a partir de uma semente. E nós somos chamados a isso, para honrar a Deus, seja através das suas finanças, seja através das suas ofertas, mas principalmente através do seu servir. Quando você não tem como servir ainda, as suas ofertas e os seus dízimos estão servindo no seu lugar. Alcançam pessoas através da sua oferta, do seu dízimo. Você está servindo a Deus quando faz isso. E esse benefício, como já foi dito, ele não é para Deus. Esse benefício é para você que está em casa. É você que é beneficiado com a consequência. Você precisa entender isso. A gente já falou aqui, Deus não quer a sua oferta, Ele quer o seu coração, Ele quer o ofertante, amém? Então, assim como nós temos o testemunho de plantar uma igreja, e um bairro inteiro ter as consequências disso, porque a comunidade abraçou essa igreja, hoje você pode semear. Talvez você não tenha como semear o valor para abrir uma igreja agora, por enquanto, mas você pode semear num terreno fértil, para que essa igreja expanda, para que o seu trabalho se expanda e outras pessoas sejam alcançadas. Amém? Você entendeu esse espírito? Você entendeu esse princípio de honra? Quem quer acessar as consequências desse princípio? Levanta a mão comigo. Glória a Deus. Vamos ficar de pé então? A palavra de oferta, ela não pode faltar num culto, porque é uma oportunidade para você. A gente não pode abrir mão disso. Certa feita, logo que eu cheguei na igreja, uma vez eu falei para um amigo, mas logo de cara não vamos falar de dinheiro para as pessoas, porque afasta. E eu lembro que esse amigo, ele me chamou a atenção na hora, ele disse, nós não podemos deixar de abençoar o povo.
esse assunto não é para a igreja, esse assunto não é para a parede, não é para a estrutura, esse assunto é para te abençoar. No momento que você entende o princípio de honra, você acessa as consequências. Se você está chegando aqui pela primeira vez, note que não há nenhum clima, não há nenhum jogo de luzes, nenhuma persuasão. O meu objetivo aqui não é fazer você ofertar. Meu objetivo aqui é que você entenda um princípio de honra. Fica à vontade, fica em paz. Amém? Se Deus não tocou no seu coração a respeito desse assunto ainda, ora, meu irmão, ora, porque você precisa ter essa oportunidade. E lá, meu irmão, naquela cidade lá, eu falei assim, Senhor, eu não quero decepcionar minha esposa, que minha esposa estava em Brasília, trabalho também no mesmo ramo. E eu já tinha isso com Deus, eu não quero decepcionar minha família. E eu glorifiquei a Deus que Deus tinha me libertado da bebida um ano antes de me converter. E chegando lá, eu fui direto para uma igreja, meu irmão. Eu fui por várias denominações lá, comecei todos os dias na igreja, porque eu queria sair do pecado. E o pecado que nós tínhamos mesmo era eu fiquei 7 meses longe da minha esposa. E nós sabemos que nós homens, nós temos uma fraqueza. E é isso aí que eu queria sair, dessa aparência do mal. E eu entrei dentro de uma igreja. Durante 6 meses, eu fiquei dentro de uma igreja, ouvindo a palavra de Deus. Deus usando pessoas para falar comigo, referente ao pastoreio, falando de que você ia entrar numa rádio, ia fazer a obra do Senhor Jesus. 6 meses dentro da igreja. E eu nunca tinha ouvido falar a quem quer aceitar Jesus como seu único, suficiente Salvador. E nisso aí eu estava patinando. Mas quando você tem uma esposa dentro da tua casa, que ela começa a falar com você, e você der ouvido para ela, você vai conduzir um lugar melhor. Isso porque minha esposa falava assim, ó, eu sou de outra religião e eu não quero escutar louvor dentro do carro. Isso era minha esposa, tá? Mas quando ela falou assim, ó, vai na igreja, que o Senhor vai falar com você. Eu estava 6 meses longe da minha família, aonde eu não valorizava a minha família, quando eu estava próximo deles. E Deus fez essa conexão para mim ir para lá, para me valorizar quem estava do meu lado. Muitas das vezes você está desse lado, e às vezes quem está do teu lado você não está valorizando. Mas eu escutei a voz dela, e eu fui para essa igreja, meu irmão. Já estava dentro da igreja, mas quando o Senhor quis me libertar de uma vez, o profeta falou, quem quer aceitar Jesus como seu único, suficiente Salvador? Eu levantei a mão. Ninguém acreditou, meu irmão. Pensou que eu já estava crente, porque eu já estava caminhando há 6 meses com eles. E nisso aí caiu uma armadura, eu sentia no mundo espiritual descendo uma corrente sobre o meu corpo. A partir dali, dos 7 meses que eu estava ali correndo atrás de um objetivo, em 1 mês o Senhor fez na minha vida. E depois desse 1 mês eu vim para São Paulo, a minha esposa já tinha ido numa igreja, e eu fui lá e Deus falou a mesma coisa que falou comigo lá no Nordeste, a 2.800 quilômetros. E nisso aí, meu irmão, eu comecei a fazer verdadeiramente o que Deus tinha, um chamado na minha vida. Eu entendi, e eu comecei a falar assim, é esse Deus que eu quero fazer o melhor. É esse Deus que eu quero salvar a minha família. É esse Deus aí que eu quero salvar meus amigos. E eu comecei, passo a passo. Eu e minha esposa, o meu filho com 12 anos, já era músico. E nós começamos, meu irmão. A minha conversão foi isso aqui. Teve oportunidade, eu quero ser um obreiro da casa do Senhor. Eu fui fazer o curso de obreiro. E começando a fazer a obra que eu fazia do outro lado. Eu comecei a fazer muito mais para o Senhor. E Deus foi me levantando em todas as áreas. E hoje eu posso falar, meu irmão. Hoje eu posso falar. Vai fazer 2 anos que eu perdi minha mãe. Eu estava aqui dentro quando ela faleceu. Meu irmão estava ali. Mas ela viu eu como um pastor. Meu pai viu eu como um pastor.
Meu pai morreu salvo, minha mãe morreu salvo. Meu irmão está convertido, o outro meu irmão está convertido. Porque, meu irmão, precisa de um se levantar. E você que está aqui, homem, sacerdote da tua casa, você precisa se levantar para salvar o que está do teu lado. Como vai ser eu não sei, mas Deus vai te preparar, meu irmão. Porque se Deus fez comigo, um mero pecador, não tinha perspectiva de casamento, de família, nada. Hoje o Senhor, eu posso falar para você, o Senhor mudou a minha história. Ele é um Deus que pode mudar a tua história. Eu não sei como você chegou aqui, homem, como está seu casamento, eu não sei. Mas Deus pode restaurar o teu casamento. Como restaurou o meu, restaurou a minha família. E hoje eu estou nessa casa aqui, quase 2 anos. E Deus está mudando continua mudando a minha história. Isso aqui é um pouquinho quem eu era, meu irmão. Se eu falar que quem eu era, você fala assim, é Deus na tua vida. E hoje eu glorifico a Deus pelos pastores, pelo apóstolo, pelo profeta. Porque eu sei que aqui nós temos muito a que trabalhar nessa casa. Muito a que trabalhar, mas eu tive um processo. Estou completando 16 anos na presença do Senhor Jesus. E hoje eu glorifico aqui, tem um primo meu aqui, frequentava o mesmo lugar que nós lá. E para a glória de Deus, através de um posicionamento, eu falava assim, ó, Senhor, o que o Senhor fez na minha vida, faz na vida do meu primo. Faz a vida do meu primo. Isso aí durou 5 anos, meu irmão. E hoje, pela misericórdia, está aqui o presbítero Gelson. Está aí para a glória de Deus. Do lamaçal do pecado, eu saí. E do lamaçal do pecado, nós estamos tirando de lá de dentro. Então é isso que o Senhor quer de mim e de você, meu irmão. Se Ele tirou você do lamaçal do pecado, é porque tem um propósito na tua vida. Ele tem um propósito na tua vida para mudar a história. Não só da sua família, do seu ente querido. Do teu ente querido. A minha avó, eu vi minha avó com 94 anos, se converteu. Que era presidente daquele lugar. E com 96 anos, Deus recolheu ela. Por quê, meu irmão? Porque Deus levantou um para fazer a diferença nessa terra. E eu estou aqui, meu irmão. Para a honra e glória do Senhor. Casamento restaurado. Ministério abençoado. Área profissional, o Senhor caminhando. Minha esposa é uma biomédica, eu fiz faculdade. Por quê? Porque eu entendi o que o Senhor tinha na minha vida. Mas pastor, como que é as lutas? Tem luta, mas eu sei um Deus que eu sirvo que provém tudo. Não esquente a cabeça, meu irmão. Deus é um Deus que muda a história. Se você chegou aqui com a porta fechada, eu já quero profetizar que as portas estão abertas. Como faz na minha vida e faz na vida de vários aqui. Como foi falado bem aqui, no dízimo e na oferta. É você e Deus. Eu fiz esse pacto com o Senhor. Então eu quero só deixar essa palavra para você, meu irmão. O que eu fiz? Mateus capítulo, é meu versículo predileto, preferidão mesmo. Mateus 6,33. Mateus 6,33. Buscai primeiro ao reino de Deus. Ponto. Só justiça. Se você fizer isso, meu irmão, tem certeza que o Deus que fez na minha vida vai fazer na tua. E as demais coisas serão acrescentadas na tua vida. Você crê nisso, meu irmão? Sabe o que eu creio que vai acontecer na tua vida? Porque eu não tinha perspectiva de nada. E hoje o Senhor me levantou como um homem temente a Deus. Nós temos que ser temente a Deus. Temor a Deus é benção, mas temente a Deus é melhor, que o sininho vai tocar. Então Deus mudou minha história. Ele vai mudar a sua em nome de Jesus. Então isso aí até aqui o Senhor tem me sustentado. E se precisar de nós aqui, nós estamos à disposição de vocês também. Em nome de Jesus. Quero glorificar a Deus. Aplaude ao Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Aplaude bem forte. É para Ele. É para Ele, meu irmão. É para Ele. Somente é dele. Fala assim, Deus, obrigado.
Obrigado. Muito obrigado. Deus abençoe. Fica na paz. Glória a Deus. Acho que a gente já pode até se servir de tanta coisas que Deus tem feito na nossa vida. Mas só tem uma coisa: nós precisamos fazer algo diante de Deus. Grande parte de nós, uma coisa que o pastor Marcelo falou, o apóstolo falou, o presbítero Robledo falou, que é uma coisa: o que nós queremos de Deus? Muitas vezes nós queremos a providência. Deus, Ele vai entrar com a providência. Quem não quer a providência? Mas para a providência acontecer, ela vai acontecer na sua vida. Mas nós temos que ter uma coisa conosco: nós precisamos nutrir a presença de Deus. Isso nós temos que fazer a todo tempo, é nutrir a presença de Deus em nós. Nós falamos que nós temos culto amanhã às 9 horas, com o profeta Vinícius. Nós temos culto às quartas-feiras, às 15 e às 20 horas. Nós temos as redes de casais, segunda-feira nós vamos ter a rede de casais, às 20 horas, com o pastor Dimas e a pastora Lígia. Nós temos mecanismo onde Deus prepara homens e mulheres para a gente estar ouvindo a palavra dEle, porque a fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Deus. Isso tudo faz com que nós vamos dando manutenção da presença de Deus, porque às vezes nós estamos fracos até para orar, até para dobrar o joelho e falar: puxa vida, Deus não está me ouvindo. Mas quando nós estamos nutrindo a presença de Deus, Deus faz algo ainda maior na nossa vida. Deus entra com a providência ao qual nós precisamos, mas nós temos que deixar uma velha mania de entrar diante da presença de Deus em busca de uma providência. Ele quer ser providência constante na sua vida. Ele quer ser presença constante na sua vida. Ele quer multiplicar os seus dias. Ele quer multiplicar os teus negócios. Ele quer multiplicar o prazer e a graça na sua família. Mas para isso, eu tenho que ter a presença dEle. Pastor Marcelo disse aqui que quando ele entrou na presença, e está desde 2008 na presença, são 16 anos na presença. Ou seja, tem luta? Tem. Vai ter luta? Vai. Mas na presença nós encontramos abrigo. Na presença nós encontramos a providência. Tem um texto que eu vou ler para os irmãos, que está lá em Marcos capítulo 8, no versículo 14, que diz assim: ora, aconteceu que eles esqueceram de levar pães, e no barco não tinha consigo senão um só. Preveniu-os Jesus dizendo: vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discorriam entre si, e que não temos pão. Jesus, percebendo, lhe perguntou: por que discorre sobre não teres pão? Ainda não considerastes, nem compreendeste, tendes o coração endurecido. Jesus não estava falando com ninguém de longe. Aqui Jesus estava falando com seus discípulos, com gente que caminhava do lado dele, com gente que estava ao lado dele, gente que tinha visto grandes coisas acontecer ao lado de Jesus. Tendo os olhos e não veste, e tendo ouvidos e não ouvis, não vos lembrais de quanto partiram os pães para 5.000, quantos cestos cheios de pedaço recolhestes? E responderam os 12.
E responderam eles: 12. E de quantos partiram os 7 pães para 4.000? Quantos cestos cheios de pedaço recolheste? E responderam: 7. Eles viram a providência acontecer, a multiplicação acontecer, só que eles não tinham entendido ainda que quem estava com ele, eles não precisavam levar mais nada, porque o que estava com ele, ele poderia fazer qualquer coisa, em qualquer momento, em qualquer hora, porque aonde a presença de Deus há milagre, aonde a presença de Deus há restauração, aonde a presença de Deus há reversão, curas, aonde há a presença de Deus ao sobrenatural. E os discípulos não tinham acordado para isso, viram 2 vezes a multiplicação e não entenderam que ali estava uma presença que podia do nada fazer tudo, mas porque eles tinham uma presença. E os discípulos estavam com o olho aonde? No pão. Eles estavam com o olho na necessidade. Os olhos deles estavam movidos para a necessidade. Eles não tinham entendido ainda que Jesus era o pão, que quando eles estavam com Jesus não ia lhe faltar nada. Em momento algum, na Bíblia a gente vê os discípulos dizendo: eu estou com fome. Na presença de Jesus. O que nós temos que fazer é deixar de buscar providência em Deus. É buscar a presença de Deus. É estar na presença de Deus. Mas eu não acredito muito nisso não, pastor. Eu não acredito muito nisso não. Mas se você bater o dedinho no canto da mesa, você vai querer uma providência de Deus. Você vai lembrar de Deus na hora. Mas o que nós temos que buscar é a presença constante. Eu queimei o pulso quinta-feira. E quando eu queimei, que virei a garrafinha de água quente, eu falei: Senhor, que não inflame e que não doa. Lavei, deu bolha, não inflamou e não doeu. Não tive dor alguma. Falar assim: eu tive dor, não tive. Está vermelho porque é uma queimadura, tem todo o processo. Mas falar assim: teve dor em algum momento? Não tive dor. Porque a presença de Deus nos cuida dos pequenos detalhes. É a presença que vai fazer a nossa vida mudar. Nós estamos falando para homens aqui. Quando você entrar na sua casa, no teu quarto, você é responsável de atrair a presença de Deus para sua casa. Você que é responsável. Você que é responsável de orar pelos teus filhos e pedir a presença de Deus sobre a vida deles. Nós somos responsáveis de falar que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós temos que assumir essa responsabilidade de estar na presença de Deus. Ah, mas pastor, eu falo com Deus todo o tempo. Muita gente faz isso, fala com Deus há muito tempo, só não para ouvir a Deus. Porque quando a gente fala com Deus, geralmente a gente coloca aquilo que nós precisamos de providência de Deus. Mas nos paramos para ouvir a resposta de Deus. A rede de valentes é uma rede que está sendo criada e foi criada com o pensamento de fazer o quê? Transformação de homens que transformam homens. Uma rede que atrai. Agora, como eu posso fazer parte da rede que atrai, se eu não consigo atrair a presença de Deus? Sabe por que o pastor Marcelo trouxe vários convidados? Porque muitos deles viu a presença de Deus. Quem conhece a história dele viu a presença de Deus. E quando nós vemos a presença de Deus,
a gente pode mais. Então, quando a gente tem essa decisão de estar na presença de Deus, nós temos que ser um multiplicador. E quando a gente se torna um multiplicador, a providência de Deus vem sobre a nossa casa e sobre a casa daquele que nós estamos levando Deus. Amém? Queria que os queridos ficassem de pé. Não vou delongar. E eu queria deixar só uma observação. Pega aqui para mim, fazendo um favor. Obrigado. Não busque Deus só por necessidade. Deus, ele vai te responder na necessidade. Mas não deixa chegar esse momento. Busque um relacionamento com Deus. Busque um relacionamento com Jesus. Mas pastor, eu não sou digno. Mas quem é digno? Se os próprios discípulos ainda não tinham entendido. Eles não tinham entendido que toda a providência estava ali com eles. Nós nos tornamos dignos quando nós começamos a clamar o nome dele. Tinha um cego que quando ele percebeu que Jesus estava passando, ouviu o burburinho que Jesus ia passar por aquele lugar, ele começou a gritar bem alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Esse cego, ele já conhecia Jesus de ouvir falar, porque ele falou algumas características de Jesus que muitos não falavam, que era Jesus, filho de Davi. Ele tinha algum conhecimento, mas ele queria um relacionamento. Nessa noite a gente tem a oportunidade de dizer: Jesus, filho de Davi, entra em mim. Olha para o meu coração, Jesus, de uma forma sobrenatural, e que a tua presença nunca me falte. Coloque a mão no teu coração nesse momento. Senhor Deus, clamamos a tua presença, Senhor, e já sabemos que a tua presença se faz presente aqui. Nós necessitamos mais, Senhor, de ti. Nós necessitamos, Senhor, da tua presença. Nós necessitamos, Senhor Deus, a cada dia, Senhor, da tua mão estendida sobre nós. Necessitamos, Senhor, da tua presença. Senhor, quando nós clamamos, quando nós buscamos, Senhor, não queremos somente uma providência, mas queremos que o Senhor esteja conosco todos os dias, Senhor. A tua palavra diz, Senhor, que nós devemos buscar primeiro o reino do céu e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas em nós, Senhor. Não queremos ser como os 10 leprosos, Senhor, que 9 deles, ó Deus, não voltaram para te agradecer, mas nós queremos ser aquele leproso grato, que voltou, Senhor, por conta da tua presença. Ele recebeu uma providência, mas ele voltou por conta da tua presença, Senhor. Foi a tua presença que atraiu ele, Senhor. Nos atrai, Senhor, a cada dia. Nos ensina, Senhor Deus, a buscar a tua face. Nos ensina, Senhor Deus, a ouvir a tua voz. A ouvir, Senhor Deus, a voz do teu Santo Espírito. Senhor Deus, continue falando aos nossos corações. Traga a tua luz sobre nós, Senhor. Traga a tua luz sobre nós. Senhor Deus, que haja mais momentos na tua presença, que nós possamos, Senhor, desfrutar de mais momentos na tua presença. Senhor, em nome de Jesus, Espírito Santo, leva, Senhor, o nosso coração e a nossa mente cativa, Senhor, somente a Ti. Senhor Deus, nós queremos dizer o quanto nós te amamos, Senhor. Nós te amamos, Senhor, porque o Senhor é um Deus de providência.
Nós te amamos porque amamos estar na tua presença. Na tua presença paz, Senhor. Na tua presença gozo. Na tua presença, Senhor Deus, há, Senhor Deus, prosperidade. Na tua presença há cuidado. Na tua presença, Senhor Deus, não nos falta nada. Senhor, no nome de Jesus, Senhor, toma conta do nosso coração. Senhor Deus, que nós possamos lembrar sempre da tua presença, que nós possamos desfrutar da tua presença. Pai, no nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Queremos a tua presença, Senhor. Queremos a tua presença. Que Deus abençoe